Olá, olá, boa tarde. São exatamente 2 horas e 30 minutos aqui na capital de Mato Grosso, Cuiabá. E mais uma vez aqui no LTV com assuntos relevantes para você. Eu te convido a participar da entrevista mandando a sua pergunta. Agora não envie pergunta que a gente está ao vivo, já recebo, mas espera um pouquinho aí em casa, porque hoje o tema é consultoria organizacional, sempre com ela, doutora Elizabeth Queiroz, bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Ok, nós falamos no encontro passado sobre liderança, na verdade, no sentido de liderança transformadora. E lá, eu acredito que vocês se lembram, porque vocês assistiram o vídeo, falava de um tripé. E esse tripé, sobre o sucesso da liderança, se reportava a paixão ou então a habilidade, talento da pessoa. Mas também trazia a questão do potencial máximo, o máximo de performance e tudo mais. É isso que leva ao sucesso. E o último ponto era influenciar. Então, nós vamos dar um passinho a mais. Influenciar é um quesito fundamental. E tá na moda essa palavra, né? Vem o digital influencer, como influenciar uma pessoa, como influenciar no trabalho, como influenciar na família, nas redes sociais. Isso. Mas só um pouquinho, doutora Elizabeth, só por respeito a essa ligação aqui na telespectadora, você que quer participar, continua ligando pra gente, é no 65 99989 2185, envia a tua pergunta que a gente terá o prazer de responder. Ok, continuando. Exatamente. E como é que nós influenciamos pessoas? Através da comunicação. Tem uma outra forma? A principal pode até ter outras formas, mas a essência da influência é a comunicação. E aí vem as formas de comunicar. O que acontece? Eu imagino que quem está me ouvindo aqui vai achar assim, olha, puxa vida, como que ela sabe disso? Porque isso é quase que generalizado. O líder, por exemplo, senta para passar uma informação para a equipe ou para uma pessoa. E ela olha para a pessoa, ela está falando e a pessoa está fazendo, balançando a cabeça como confirmando. A líder pensa assim, nossa, que maravilha, todo mundo está entendendo. Mas o que é que ocorre na verdade? Ocorre que na prática, quando o líder vai verificar aquilo que eles estavam conversando, se foi para a prática, pode ter ido. Às vezes não foi e às vezes quando foi, não foi exatamente como a líder havia dito ou o líder havia dito. Então percebe que aí já teve um problema de comunicação. E qual é o problema de comunicação? Por que isso acontece na verdade? Primeiro porque, e tem uma série de razões, eu vou dizer de algumas aqui. Pode ser que quando o líder falou, ele não foi tão objetivo, tão direto como ele imagina que estava sendo. Mas, talvez ele até foi, mas ainda assim, ele pode ter falado de uma forma muito genérica e não tão especificamente. Então, o ouvinte pode não entender direito. Por mais que a pessoa estivesse dando sinal, o ouvinte estivesse dando sinal de que estava entendendo. Mas tem uma outra situação também, que é o validar. Quem está ouvindo pode não estar validando o que o líder está dizendo, mas isso não abriu para o debate. Veja que eu estou dizendo de algo que faz parte ali da comunicação, numa questão muito simples. Mas é o que de fato, aliás, é a grande questão, as grandes dificuldades na comunicação está exatamente nas palavras que nós expressamos, da forma que nós expressamos. E aí imagina como que isso pode influenciar o outro. Se o outro nem entendeu exatamente o que estava acontecendo, ou se o fato não entende, ainda tem mais uma situação que pode acontecer. É eu ouvir, não entender exatamente, porque não foi tão específico assim, e aí eu crio a minha verdade, porque eu faço a minha interpretação. Por maldade? Não. E às vezes o líder estressa, puxa vida, mas eu fui tão clara, tão objetiva, como que não entendeu? Eu fui tão clara e tão objetiva para mim no papel de liderança. Mas eu não fui tão clara e tão objetiva para a pessoa que estava me ouvindo. Existe uma técnica, por exemplo, de você, meio a uma solicitação, a uma ordem, sempre pedir uma confirmação ou isso chega a se tornar ofensivo? Por exemplo, eu gostaria que você fizesse isso, isso e isso. Entendeu? Porque aí existe uma confirmação ou isso se torna, em alguns casos, ofensivo para o funcionário ou para alguém que você delega alguma função. Eu vou falar no final sobre isso, pode ser? Pode. Porque assim, eu estou trazendo o problema, mas eu vou dizer sim. Mas o que você está dizendo, exatamente, eu vou falar isso já daqui a pouco. Por quê? Porque existe sim.
Então eu vou falar como que podemos amenizar essa situação, amenizar e melhorar essa situação. Eu já falo que nós queremos mostrar alguns dados daqui já já. Então assim, a comunicação, como é que acontece a comunicação? Ela é em duas formas, de uma maneira geral, duas formas de comunicar. Uma é intrapessoal, quando eu estou comunicando com o meu interior, isso é a minha forma de comunicar, trazendo dentro de mim. A outra é o que nós chamamos de interpessoal, é a minha comunicação com o outro, que foi o que eu acabei de dizer aqui. E nessa comunicação de intrapessoal e interpessoal, desculpa gente, assim, ó, nessa de intrapessoal e interpessoal, o reflexo da comunicação entre o interpessoal, que sou eu, e o outro, ele é refletido pela a comunicação que eu tenho comigo mesmo. Então eu preciso trabalhar também, melhorar a comunicação comigo mesmo, para eu poder comunicar melhor também com o outro. Porque às vezes nem eu mesmo me entendo, porque eu não comunico bem comigo. Se eu não comunico bem comigo, dificilmente, ou seja, vou melhorar essa frase aqui. Então vai ser difícil eu comunicar bem também com o outro. E aí estudos revelam o quê? E aí nós podemos entrar no gráfico. No gráfico? Exatamente. Eu só vou fazer a pergunta aqui da Joana Santos, do Poção, acabou de enviar para o nosso WhatsApp. Ela pergunta o seguinte: é saudável sempre pedir uma solicitação por escrito, seja via WhatsApp ou via e-mail? Ou ela desmerece o verbal? Obrigado pela participação, Joana. A comunicação escrita, ela fica como prova de discussão. Depois, ela tem uma evidência ali. Na verdade, assim, ó, isso no trabalho. Ela é importante? Ela é importante. Por quê? Porque na hora assim, mas eu entendi assim, não, então vamos ler o que estava escrito aqui. É como eu vou fazer o diálogo com quem me mandou a informação para dizer, olha, isso aqui dá dúbia interpretação. Então, assim, ela é importante. Porque fica o registro, mas ela vai ter o mesmo problema, que seja escrita ou que seja verbalizada. De qualquer forma, a frase vai ser a mesma. A comunicação vai ser a mesma. Desculpa, a comunicação vai ser exatamente a mesma. Vamos mostrar aí o gráfico para a gente discutir. Bem curioso esse gráfico aí, solta aí, Fernando. De uma pesquisa, né, o poder da comunicação, 55% desse tipo de comunicação é não verbal, ela chega mais rápido no outro? Então, o que eu estava dizendo, você está falando dos 55%. Os 55% que é o não verbal, está dizendo que ele comunica pelo não verbal. Ele comunica mais rápido? Não, a velocidade é a mesma. Porque assim, uma coisa eu estou aqui te falando, você está me ouvindo. E a outra é o não verbal, que é o 55%. Porque o 55% é para dizer o seguinte: cuidado, olha minhas mãos como que estão aqui, olha a minha expressão, eu olho para a sua expressão aqui. Se eu olhar para você nesse momento que eu estou falando aqui, e sua testa estiver franzida, você já está comunicando comigo. Porque a sua expressão, quando eu olho, eu vou dizer assim, meu Deus, ele não gostou. Aí eu interpreto. Pode ser que você esteja com essa testa, você não está, estou dando um exemplo. Vamos supor que você esteja com essa testa franzida que não está. Por quê? Porque você está preocupado com uma outra situação e de repente você franziu a testa, mas eu te olho e eu falo assim, puxa vida, o Yuri não está gostando da minha apresentação. Então é para dizer o seguinte, que essa comunicação não verbal, nós temos que tomar muito cuidado. Lembra, tem livros escritos, o corpo fala. Então a forma como eu me expresso, tanto no corpo, como também na expressão facial, vai fazer com que as pessoas interpretem. Isso é interessante, vou até dar um exemplo aqui ao vivo, pessoal, agora mesmo, né? A gente tem o controle do tempo, né? E o Celso está ali atrás da câmera, mostra a plaquinha do tempo. Durante a entrevista só olha e confirma. Então é uma comunicação não verbal que não precisou, ele já entende que eu vi a placa. Pronto, exatamente. E foi não verbal, não precisou dizer. Não precisou falar nada. Exatamente. E essa foi uma comunicação que você teve visual. O que não falei aqui, nem está no script falar de comunicação visual, mas o visual também fez uma comunicação, que ela está ali por escrito, está registrado como foi o exemplo que como que é o nome dela? Joana Santos, lá do Poção. Que nós nem agradecemos a Joana. Joana, muito obrigada aí pela participação e convide mais os seus amigos aí a participar, porque o debate é muito interessante, é muito importante. Mas olhando o gráfico lá, olha só, o que eu quero chamar a atenção bastante aqui é o seguinte, gente,
Apenas 7, olha só 7% do que nós falamos vira uma comunicação, quer dizer, se transforma realmente numa comunicação entendível, vamos dizer assim, que fica entendido. Se é só 7%, significa que nós, ao conversar, ao emitir nossas opiniões, ou sugestões, ou informações, nós temos que ser o mais específico possível. Vou dar um exemplo aqui. Alguém liga lá no meu escritório e fala assim, olha, eu não sei como chegar aí no seu escritório. Eu saio da palavra e conduzo essa pessoa para o mental. O que é o mental? É dizer para ele assim, olha, porque quando vem para o mental, porque é a imagem que ela vai ver, eu falo assim, vou fazer o seguinte, eu não sei onde você está, mas eu vou te dar um ponto de referência para entrar no seu mapa mental. Aí eu digo, você vem, se você vir pela prainha, você vai virar logo em seguida e vai pegar Mato Grosso. Conhece a cidade? Conheço a cidade. Subindo a Mato Grosso tem a escola, como que é o nome da escola? Uma escola pública. Uma escola pública, do lado direito tem aquela escola pública. Passou a escola pública, tem um posto de gasolina, logo 2 quadras depois tem. Você virou à direita, você já está na Marechal Deodoro. Eu pergunto, você mapeou isso? Mapeei, já entendi, pronto. Eles já vão chegar tudo certinho. Agora, se eu disser assim, olha, é na avenida tal, número tal. E agora? Então veja que a imagem, e essa imagem vai entrar aí no não verbal, porque eu estou explicando, mas eu estou levando para o mapa mental. Elizabeth, mas você está falando. Tá bom, eu estou falando, mas eu trouxe para a imagem, para que viesse para o mapa mental da pessoa. E ela já não vai mais esquecer. Então, tudo que eu for falar, se eu puder dar um exemplo de que a pessoa traga para o seu modelo mental, pronto, já ficou, já teve o aprendizado, já entendeu e já aconteceu. Uma assimilação, né? Exatamente. Diferente da palavra. Observe que a palavra só 7% do que nós falamos. Agora você imagina o professor na sala de aula falando o tempo inteiro, sem nenhuma outra expressão, sem um tom de voz. Mas nós temos ali também a entonação. Esse para mim é o mais curioso. 38% diz respeito à comunicação pela entonação. Então vamos falar aqui? Para mim é o mais perigoso. O líder. Vamos falar do líder? Exatamente. Mas os jornalistas, eles são expert nesse assunto. Então, olha só. Você imagina o líder, quando chega falando, ele é acostumado a falar normal. E ele chega falando alto. Porque pronto, gente. A entonação de voz dele já passou uma mensagem para as pessoas imaginarem. Pode não ser verdade isso, pode ser uma interpretação, mas o tom de voz, a equipe pode pensar o seguinte, puxa vida, tá bravo. Não é essa a primeira impressão? Pode ser até que estivesse feliz e chegou falando alto pela felicidade, mas o tom de voz já deu uma direção, já deu um rumo para dizer assim, puxa vida, entendi. Posso entender a felicidade, a alegria, posso entender também que está bravo, mas só pelo tom de voz. A pessoa não escutou nada que o outro falou, mas o tom de voz já comunicou. E aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco, que eu falo que os jornalistas fazem com maestria, que é estar falando uma coisa triste, estou aqui para essa câmera falando, e faleceu, e aí fala com um tom de voz de dor, né? E também a expressão também facial, que é o não verbal aqui. E o tom também da voz, ele junta os dois, e o tom da voz de muita tristeza. Mas, de repente, a segunda notícia que ele vai falar já é uma notícia de muita alegria. O Brasil ganhou a Copa do Mundo, ele acabou de saber nesse momento. Ele vira para outra câmera e ele consegue falar com toda alegria, já comemorando, com outro tom de voz e com outra expressão facial. É mais ou menos como se fosse assim, ó, se fechasse nessa câmera aqui e falasse assim, ó, é com muito pesar que o nosso tempo está acabando, já passamos dos 15 minutos. Aí eu olho para outra câmera e falo, mas a doutora Elizabeth vai voltar, que ela sempre volta para falar outros assuntos. Isso. Não seria isso? Exatamente. Mas eu preciso dizer, as pessoas estão perguntando, não estão imaginando, mas e daí como é que resolve isso? Nós estendemos muito aqui, mas eu preciso falar nem que for rapidinho. Como é que resolve isso? Porque você me fez essa pergunta já também. E eu disse, eu vou falar depois, e eu preciso dizer o seguinte, porque não basta dizer toda a problemática que tem, a estatística, isso daqui. Eu preciso dizer também que nem tudo está perdido, que isso é fácil. Como que o líder pode fazer? Mesmo que a pessoa esteja balançando a cabeça e confirmando, e ela vai imaginar que está validando, ela pode pedir para o liderado dela, você pode dizer exatamente o que eu acabei de dizer?
É uma forma com toda a educação. Mas também pode dizer, você pode me dizer como você faria isso? Que a pessoa, ao responder, ela vai saber se a pessoa entendeu ou não entendeu. Então, são perguntas tranquilas de se fazer e que a pessoa realmente vai dar a devolutiva se ela entendeu ou se ela não entendeu. Você acaba jogando a resolução para o outro pensar e refletir se ele conseguiu entender a tua linha de raciocínio. Exatamente, sempre para não esperar acontecer, porque senão vai esperar acontecer. Mas você pode fazer mais do que isso ainda. Vamos supor que a pessoa vai dizer assim para você, eu entendi isso e isso, mas você pode ir mais específico. O líder tem que tomar o cuidado, aí é outra dica, tomar o cuidado, que quando ele vai falar, ele precisa dizer que o jornalista, estou falando de comunicação, tem que falar da expertise do pessoal aí da comunicação mesmo, que são jornalistas. Sempre vai perguntar o que, onde, quando, como. Então, líderes, ao falar com a sua equipe, traga todas essas informações, porque aí dificilmente vai ficar dúvida. Só vai ficar se a pessoa não estiver concentrada ali. E aí, quando você fizer a pergunta, a pessoa, aí você vai dizer assim, não, nesse fato é porque realmente o ser humano pode buscar um probleminha lá longe e isso não acontecer. Mas então, assim, se você seguir só esses 2 passos, seja específico, seja direto, seja objetivo, mas seja específico, detalhe exatamente o que você está dizendo, usando esse o que, como, onde, por quê. O poder da comunicação, é isso aí. A gente espera que tenha esclarecido alguma coisa. E tem um fator muito importante, só para encerrar, que é o silêncio. Às vezes, na comunicação, o silêncio fala muito mais que qualquer outra coisa. Às vezes é melhor ficar calado do que entrar nessas 3 vertentes aí e se comunicar errado. Como a gente vê vários líderes aí ultimamente falando besteira nas redes sociais, na televisão. Mas, doutora Elizabeth, eu fiz aquela brincadeira, a gente sabe que sempre você está de volta, porque são assuntos de extrema relevância, o pessoal gosta de ver. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou eternamente grata pela oportunidade e quero que vocês venham cada vez mais. Tem mais. Esse mês de agosto tem mais. E eu queria te convidar hoje às 19 horas aqui no LTV, o último episódio da temporada, depois de 15 programas do Leia Agora Repórter. E o assunto do programa de hoje é Cuiabá e as suas singularidades. Você sabe aquele chá com bolo, a cuiabaninha, as cores de Cuiabá, a infraestrutura colorida de Cuiabá? Tudo isso a gente vai mostrar hoje às 19 horas com essa equipe porreta aqui do Leia Agora, que só aqui tem e só aqui a gente faz assim. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. São exatamente 2 horas e 47 minutos aqui no Centro Político Administrativo de Cuiabá. Uma excelente tarde e até mais.